Bom dia, irmãos. Tudo bem? Estamos aí mais uma vez aí, junto com os irmãos, nesse objetivo de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, nessa escola bíblica dominical. Sabemos que tem sido muito diferente, difícil para nós nessa distância, falta de comunhão com os irmãos, de estarmos juntos. Mas estamos aqui novamente para poder estar juntos com os irmãos. Para mim é muito difícil estar aqui nessa posição, porque sempre gosto de estar com os irmãos e aprender junto com os irmãos, né? Estamos aqui na qualidade agora de estar sozinho aqui, falando para os irmãos, e espero que os irmãos também estejam compartilhando conosco. E vamos orar nesse momento, pedir a Deus para que Deus realmente olhe aos nossos corações, de maneira que Ele possa completar a palavra dele no nosso vida, no nosso coração nesse dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse momento, para que o teu Espírito tome o nosso coração, tome a nossa vida, tome o nosso falar, e que possamos compreender e entender uma porção da tua palavra nesse momento. Ajuda meus irmãos, capacita cada um, abençoa a vida de cada um, Senhor Deus, e que a tua palavra venha falar o coração deles, para que eles também possam entender, para que ele possa crer que a tua palavra, ela abrange todos os momentos da vida humana. Muito obrigado por este momento, fique conosco nesta lição, nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar nessa direção. É o que nós te pedimos e colocamos diante do Senhor o nosso desejo de aprender mais do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Estamos aí, mais uma vez, trazendo aí o Antigo Testamento, né, que é o panorama do nosso estudo no livro de Reis, né? Primeira Reis e Segunda Reis, que estaremos falando um pouco da história desses reis, que assim Deus levantou para direcionar o povo dele, o povo de Israel. E isso é muito importante para nós também, né? Compreender realmente o que Deus quer falar conosco através desse estudo, através dessas lições de vida que teve o seu povo no passado. E também é muito importante para nós lembrarmos que, que as coisas que o Senhor tem preparado para cada um de nós seja segundo mediante a palavra do Senhor, para que possamos crer cada dia mais que o Senhor é atuante em todo o tempo da nossa vida. Eu gostaria de lembrar com os irmãos um pouco, né, do começo do reinado de Davi, né, e de dois personagens que tivemos, né, um personagem que tivemos no início do reinado de Davi e um personagem que teve no início do reinado de Salomão. E no reinado de Davi teve lá o filho de Saul, né, o filho de Saul, Jonatas, que era realmente o herdeiro do trono por direito, e porém ele não teve assim a usurpação de ser rei e nem se colocou à disposição de ser e nem tomou posse disso. Mas ele realmente entendeu no seu coração que Davi era um homem que realmente Deus havia de usar no reinado de Israel, e ele compreendeu isso, e portanto ele foi não só não só um amigo muito íntimo de Davi, como também ele colocou a sua vida em perigo por causa de Davi. Então ele foi um amigo até o fim, sendo ele próprio o herdeiro, né, do trono de Israel. Então isso é muito importante, um amigo dessa natureza, né, um amigo fiel em todo o tempo. Esse é um amigo que todo mundo procura durante toda a sua vida, né? E na segunda parte, nós colocamos o início do reinado de Salomão, um certo cidadão, Adonias,
que era um grande guerreiro naquele momento, né? E ele tinha grande autoridade. E ele se aproveitou ali já da idade avançada de Davi, e ele começou a tomar a frente do reinado de Israel ali, ao ponto de alguns já se acharem que ele realmente seria o rei de Israel e ele realmente até se eleger por si próprio como rei de Israel. E, portanto, levantou Jonatas e foi e falou para sua mãe e disse, olha, você não está vendo que Adonias já é praticamente um rei, né, no seu, no Israel? Será que você não vê isso? E ela realmente, olhando para isso, teve e foi ter com Davi e realmente falando com Davi, falou, olha, você prometeu que quando você acabaria com o seu reinado, Salomão sentaria no teu reino, no seu trono. E, portanto, Adonias já vem reinando, né? Então, Davi, olhando para toda essa circunstância, ele foi lá, mandou matar bois e fez uma grande festa, convidou a todos, né? Convidou a todos para esta festa e chamou, né? E chamou o seu filho, né? Chamou o seu filho e colocou e se assentou naquele trono e declarou naquele momento que Salomão era realmente o rei de Israel. E esse Adonias, vendo essa circunstância, correu, né? Correu de imediato e foi até o altar, aonde estava Davi, e implorou pela sua vida a Davi, né? E no capítulo primeiro, no capítulo primeiro no capítulo primeiro de Reis, de Primeira Reis, nós encontramos essa narrativa dessa pequena conversa que ele teve com o rei. Capítulo primeiro. Capítulo primeiro, de 50 a 51. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e pegou das pontas do altar e fez-se saber a Salomão, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou da ponta do altar, dizendo, jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matarás a seu servo a espada. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse, vai para a tua casa. É importante que nos reis antigos, quando tinha um camarada dessa natureza que conspirava contra um reinado, era quase certo que morreria, não sobreviveria para contar nenhuma história, porque se tornaria uma pessoa que não era uma pessoa de confiança, uma pessoa traidora, uma pessoa que conspirava realmente contra os direitos dos demais. Então, ele realmente seria morto por essa atitude. Ok. Então, vamos entrar na nossa lição e vamos entrar na nossa introdução da nossa lição. E vamos falar um pouco de Salomão, né? Quem foi realmente Salomão. Então, está aqui a nossa introdução dizendo, entre todos os reis de Israel, não há ninguém mais famoso do que Salomão em Em Reis 4, 32 e 34, tem a descrição do currículo de Salomão, sábio, escritor, compositor, botânico, biólogo, homem de grande fama internacional. Então, a gente nota que ele era um homem de um grande conhecimento e de uma grande importância para toda aquela região, porque ele realmente adquiriu do Senhor grande sabedoria, né? Vamos dar uma olhada aqui em 1 Reis 4, 1 Reis 4, 32 e 34. 1 Reis 4, 32 e 34. Os irmãos que estão na sua casa podem estar compartilhando também
para que nós possamos estar dando seguimento. 4, de 32 a 34. Diz assim, 4 de 32 a 34. E disse, 3.000 provérbios foram os seus cânticos, 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos ouvir a sabedoria de Salomão e de todo o rei da terra que tinha ouvido da sua sabedoria. Então, Salomão, ele foi muito importante. Não houve ninguém mais realmente na história, até nos dias de hoje, até nos últimos tempos, né? Não houve assim ninguém com tanta sabedoria que realmente teve Salomão. Então, é muito importante que a gente note bem isso, porque lá em Provérbios, quando ele escreveu em Provérbios, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós tememos ao Senhor, realmente temos a sabedoria para discernir que caminho, que decisões devemos tomar decorrente da nossa vida, da nossa situação. Então, é muito importante observarmos isso, né? E Salomão, um dos homens mais sábios do mundo, se perdeu e se tornou idólatra, né? E isso que dificuldade é para nós compreendermos isso, um homem que andou com o Senhor, um homem que adquiriu do Senhor grande sabedoria, se entrar para o meio de uma idolatria e não se conter diante das suas vontades, das suas necessidades, né? Então, é muito importante a gente notar o que Deus permitiu para a nossa vida. Vamos dar uma olhada aqui em 1 Reis 11:4. 1 Reis 11:4. 1 Reis 11:4, diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, a importância de uma vida contínua com o Senhor é que nos dá uma segurança para que nós possamos dizer não. Há muitas coisas que acontecem diante de nós, perto de nós, e até mesmo a idolatria que entra na nossa vida. Mas quando nós observamos a vontade do Senhor, vemos que nós temos essa força para vencer, porque Jesus, na sua grande misericórdia, nos ajuda e nos dá entendimento para fugir da aparência do mal. Isso é muito importante a gente entender isso. Aqui nessa introdução, há grande uma pergunta, né? Que veneno pode ameaçar a sua vida? Trabalho, dinheiro, bens, passeios, lazer, sexo. Então, nós notamos que essa circunstância de trabalho, de lazer, de sexo, tudo isso vem da onde? Vem do poder, vem do dinheiro, vem das consequências que você enfrenta na sua vida. Então, você está lá uma dificuldade. Quando muitas das vezes as pessoas se afastam do Senhor, quando ela começa a adquirir uma vida financeira mais soberba, mais cheia, né? Uma vida mais privilegiada, e é um momento onde que ele começa realmente a olhar para, né, olhar para a circunstância da vida e começa a deixar de fazer muitas coisas que Deus realmente espera que ele faça. Mas é importante também a gente notar que Deus, ele sempre nos orienta, sempre nos fala a respeito de todas essas coisas para que possamos melhorar a cada dia. Então, nós não devemos esquecer disso. Informações básicas. Um historiador, a data de 970 a 560 a.C., né? Os irmãos têm aí na revista, já viu para olhar todas
essas partes aí e ter até um estudo aí nas suas casas. Né? O descrever da história política do reino dividido, o versículo-chave, nós vamos estar olhando agora, que é 1 Reis 13, né? 1 Reis 3, 9. Aqui está realmente errado essa colocação aqui, mas é 1 Reis 3, 9. Vamos dar uma olhada. 1 Reis 3, 9. Os irmãos continuam aí, porque eu sou lento mesmo, então os irmãos já vai também observando nas escrituras aí o que está dizendo. Está aqui, 1 Reis 3, 9. Diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Então, a importância de Salomão nesse momento é pedir a Deus o quê? Sabedoria, realmente para estar julgando o povo, para estar instruindo o povo a caminhar numa direção que realmente agrada ao Senhor. E Deus, assim, né, diante desse pedido, então Deus não só concedeu sabedoria, mas concedeu riquezas, fortunas e muitas outras coisas, além daquilo que realmente ele havia pedido. Então é importante que quando as pessoas colocam-se adiante do Senhor, a gente vai adiante, Deus nos concede grandes coisas. E falando nisso, lembramos de um versículo, né? Lembramos de um versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, isso mostra que realmente um coração que está derramado diante do Senhor, ele alcança grandes vitórias para a sua vida. Isso é importante, né? Nós olhar para isso. E o outro versículo-chave é 2 Reis 17, 3. 2 Reis 17, 3. 17, 13. Diz assim, 2 Reis 17, 13. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai e meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que eu ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos e dos profetas. Então, o que Deus espera é que nós realmente estejamos guardando a lei do Senhor, a vontade do Senhor e a palavra do Senhor, né? Ao ponto de Davi dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, é realmente fato na vida do cristão. Quanto mais ele guarda a palavra do Senhor, menos ele peca diante das circunstâncias, diante das decisões que precisam ser tomadas. Então, isso é muito importante, a gente está sempre colocando, né, a nossa vida à disposição do Senhor e está nos convertendo a cada dia dos nossos pecados, da nossa vida que realmente não agrada ao Senhor. Isso é motivo de nós estar voltando para nós mesmos e entendendo isso, né? Porque Deus nos acrescenta muitas coisas, como acrescentou na vida de Salomão, não para nossa perdição, mas para a nossa alegria e para a nossa gratidão para com o Deus que nos deu e o Deus que nos formou e o Deus que nos criou. Então, nós devemos, com tudo aquilo que Deus nos dá, voltarmos para Ele, para agradecer a Ele por tudo aquilo que nos fez. Então, esse é o desejo da palavra do Senhor na nossa vida. Para este momento, esta é a vontade do Senhor em todos os tempos. Essas são as palavras-chave, né? Unidade e divisão, né? Primeira Reis, né? Unidade e Segunda Reis, divisão. Então a gente nota que em Primeira Reis, né? Em Primeira Reis está aí, né? A sucessão de Davi para Salomão. Então Deus foi realmente todo o tempo com Davi, né?
Aí depois nós olhamos aqui, né, o esboço aqui, em 1 Reis 11, o reino de Salomão, grandeza de templo, sabedoria e apostasia. Então, grandes, né, vitórias e muitas derrotas, quando as pessoas começam a se apostatar da fé. Na nossa vida também é a mesma forma, né? Deus não escreveu isso somente para, né, ter aí um panorama de fundo para nossas vidas, mas nós devemos estar atentos à palavra do Senhor para que essa palavra penetre em nossos corações, para que nós não entramos em apostasia durante toda a nossa peregrinação na terra, que nós possamos caminhar uma vida segura. E a grande importância aqui é quando Salomão, ele chega na sua velhice, então ele começa a se sentir numa situação, né? Eu não sei nem se houve um arrependimento profundo da parte dele, mas quando ele fala no livro de Eclesiastes, ele começa a lembrar que tudo é vaidade. Então é muito importante a gente estar voltado para o Senhor, para que nós possamos fugir da apostasia que o mundo nos traz a cada dia, a cada instante na nossa vida. Então, nós nunca devemos nos apostatar da fé e abandonar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e o autor da nossa salvação. Então, nós devemos estar sempre voltados para Ele de maneira grandiosa, né? Para que nós sejamos sempre seguros, né, diante do Senhor em todo o tempo. Eis em uma sentença. Deus preservou o seu povo, disciplinando-o com exílio, né? Mas manteve-se fiel às alianças que tinham feito com Abraão e Davi. Então, a história do povo de Deus, ela começa em Abraão, né? Começa em Abraão e depois vem a Davi. Mas Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria como a areia do mar. E isso não ia mudar nunca. Não importa o que aconteceria no caminho, se encontrasse alguns reis que fizeram bem aos olhos do Senhor e outros que fizeram mal e outros que declinaram ou caíram, mas a palavra do Senhor mantém-se fiel desde então, desde o princípio, desde quando o Senhor abriu a boca para falar a Abraão que seria com ele em todo o tempo da sua vida, ao ponto dele dizer: aqueles que te abençoarem, abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, amaldiçoarei também. Então, e essas são realmente as promessas do Senhor para a nossa vida. Então, a grande importância de tudo isso, trazer isso para os nossos dias, é que nós devemos sempre abençoar a todos. Não importa seja ele quem for, mas se você realmente quer receber a bênção do Senhor, abençoa. Aos que te perseguem, abençoa, e não amaldiçoa, né, como muitos fazem. Mas nós devemos voltar o nosso coração, né, e sempre abençoar, mesmo em circunstância adversa da nossa vida, né? E a promessa de Davi, né, e a promessa que Deus teve com Davi foi grande, que seria com ele em todo o tempo, né? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, né? E nota que teve falhas, teve queda, caiu, falhou, mas Deus manteve-se fiel à sua palavra. Deus não muda. Deus não muda a sua palavra em decorrência da nossa situação, das nossas atitudes. Nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. A divisão do reino, né? E é importante que nessa divisão, né, no ano 935 antes de Cristo, houve a cisão do povo de Israel, dividindo as 12 tribos em dois reinos distintos. Reino do sul incluía as tribos de Judá e de Benjamim, e manteve-se a dinastia de Davi, né? O reino do norte incluía as 10 tribos, outras tribos, e foi marcada pela instabilidade no trono. Então, nota-se que Deus sempre teve, né? Deus sempre olhou
para o coração, para a vida de Davi, ao ponto de abençoar os reinados posteriores a ele. Não importa as circunstâncias, mas sempre manteve ali a sua bênção sobre a vida de Davi, sobre a descendência que lá para frente viria o Salvador do mundo, né? Temos aqui também uma visão panorâmica dos reinos de Israel. Reino Unido, Saul e Davi. Dinastia, né? Saul e Davi. Reino do Norte, 9, e Reino do Sul, Judá. Né? E isso é sempre bom a gente estar olhando para isso de uma forma que nós devemos sempre lembrar, mas pouco, né, fala nesse momento essas coisas ao meu coração, né? A dinastia, a sequência do reino, porque pouco a gente vai entendendo, tem que se estudar com mais profundidade sobre essa circunstância aqui. Reino Unido, os profetas atuaram junto aos reis. Reino do Norte, profetas atuaram contra reis, alguns abandonaram a Deus para agradar aos reis. Então, a gente nota que nesse ponto aqui, muitos deixaram de falar a verdade para o povo, de transmitir aquilo que realmente Deus queria, não para agradar a Deus, mas para agradar ao povo, né? E trazendo isso para a nossa vida, quantas vezes nós omitimos muitas coisas de Deus para agradar o mundo, para agradar aqueles que estão perto de nós. Então, é para pensar isso, né? Atuaram os profetas contra reis. Então, muitos profetas que foram, né, bem-sucedidos, muitos profetas que foram bem, assim, bem fiel a Deus, ele atuaram contra o pecado dos reis que tiveram de Israel. Então, isso é importante, que todo aquele profeta, quando ele realmente ele olha para a circunstância, ele não consegue realmente fazer aquilo que Deus quer. Foi o caso de Eli, né? Parece que foi Eli, né? Nas lições anteriores, né? Reino Unido, né? Reino Unido, idolatria, presente na vida de Salomão. Então, a idolatria estava presente na vida dele. Reino do Norte, Baal, Astarote, são os principais, né? Reino do Sul, dependendo do rei, o povo praticava a idolatria. Isso é muito importante, irmãos, a gente olhar para essa situação, porque isso traz para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso povo, né? Para a nossa família, né? Essa situação há de entrar na nossa família. Quando o rei aqui ele começa a emigrar para uma idolatria, para uma apostasia, então ele leva muita gente com ele, né? Leva muita gente com ele, ao ponto de a maldição acompanhar toda a nação. Da mesma forma, quando a família tem um chefe de família, quando está diante da prática da idolatria, da mentira, de todas as coisas, também leva a sua família a praticar a mentira, a praticar a idolatria e assim por diante. Então, caiu da graça do Senhor, a prática da idolatria é inevitável. Então, não tem como nós realmente fugir dessa situação a não ser realmente estando com o Senhor. Porque não há outro caminho a não ser o Senhor. O outro caminho é o mundo que há. Ok. Então, nesses pontos, a gente vai ver alguns reis de Judá. Alguns reis de Judá. Uns reis que foram bem aos olhos do Senhor. Está aqui na revista, o rei Asa, né? Acabou com a idolatria e a prostituição cultural, né? E permaneceu fiel a Deus, né? Trouxe todo ali o panorama, né? Os consagrados, ó, de volta à casa do Senhor, né? Os objetos sagrados de volta à casa do Senhor,
né? Então, esse foi o rei Asa, né? Que foi bem aos olhos de Deus, né? Josafá seguiu os caminhos de seu pai Asa e permaneceu fiel. Então, ele também teve o seu filho, e o seu filho realmente permaneceu fiel toda a sua caminhada que foi ensinado, né? Joás fez o que era reto perante o Senhor e fez reformas financeiras para que o templo pudesse ser reparado. E isso é importante quando as pessoas se tornam fiéis ao Senhor. Ele cuida da casa do Senhor, ele se preocupa com a casa do Senhor, e isso vai além, porque se sente em alegria em cuidar das coisas do Senhor. É por isso que a igreja existe, né? A igreja existe quando a gente vê os irmãos fazendo muitas coisas na igreja, cuidando da igreja, zelando da igreja, preparando os hinos para cantar, preparando o culto, preparando ali o louvor, preparando a palavra do Senhor. Isso é zelo, né? Isso é zelo pela casa do Senhor. Então, isso é importante, né? Ezequias, né? Depois fala aqui Ezequias. Ezequias surgiu a Deus de tal forma que depois dele nenhum rei foi igual, permaneceu fiel ao Senhor. Então ele foi tão importante, né? Foi um rei tão assim, tão, tão puro diante do Senhor, que depois dele não apareceu mais nenhum com as mesmas características dele, que é o que relata as Escrituras, né? Josias seguiu o caminho de Davi, sendo fiel ao Senhor. Reparou o tempo, recuperou a lei, renovou a aliança, permaneceu fiel ao Senhor. Então, essas são as características de pessoas que realmente, né, de pessoas e reinado e povo que realmente obedece ao Senhor e quer sempre agradar os olhos do Senhor para com os seus feitos, para com os povos, para com as pessoas e para com a igreja e para com a nação. Então, essa é uma grande diferença do povo de Deus. Então, o povo de Deus está sempre buscando, está sempre lutando para fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. E eu espero que nós continuamos assim, né? Não é difícil, não é difícil fazer isso quando estamos com o Senhor, mas somos incapazes de fazer todas essas coisas estando longe do Senhor. A derrota longe do Senhor, ela é certeira, mas estando com o Senhor, a vitória também é eminente, é certeza também de vencermos. E isso é importante. Temos aqui algumas curiosidades, né? O primeiro livro que cita outros livros, o autor de Reis foi um grande pesquisador, consultor muitos livros para escrever suas obras. Vejam algumas fontes das suas pesquisas. Então, lá no livro de Crônicas, a gente vai encontrar muitas histórias, muito contexto tirado dali, né, para que realmente pudesse ser ali escrito alguns livros. Um livro, um livro que enfatiza a fidelidade de Deus. Na história dos reis de Judá e de Israel, uma lição é enfatizada: não há sucesso na vida longe da palavra de Deus e de uma caminhada de fé com ele. Então é muito importante, não tem como termos uma vitória longe dos caminhos do Senhor, longe da nossa caminhada de fé com ele. Então é pela fé que nós caminhamos, né? Em Hebreus 11, vamos lá abrir lá em Hebreus 11, capítulo 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador
de todo aquele que o busca. Então, não tem como. Todo homem que se aproxima de Deus é pela fé. É com a esperança da fé é que o homem busca a Deus. Então, pela fé. Então, sem fé, é impossível o homem chegar até Deus. É, é uma esperança, né? É uma grande alegria no nosso coração essa benevolência da fé que assim Deus realmente coloca em nosso coração, né, pela sua graça, para que possamos crer que Deus realmente é o verdadeiro Deus e que Jesus é o nosso Salvador, que só nele há esperança. Por isso é que sem fé é impossível realmente agradar a Deus. Então, pela fé na graça é que somos salvos. Isso é realmente um propósito de Deus para a raça humana, para que creamos, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso aí. Um livro que destaca o início do ministério dos profetas. Elias e Eliseu são os precursores do movimento profético que culmina nos profetas, os escritores. Esses se caracterizam pela denúncia contra os povos e o anúncio do juízo de Deus. Eliseu, ao suceder Elias, pede: me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Mas eu queria ler esse 2 Reis 2:9. O irmão também vai aí abrindo a sua Bíblia e vai também 2 Reis 2:9. Dois, nove. Diz assim: e sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que quiseres que te faça, antes que sejam tomados de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Descendo para baixo um pouquinho daqui da lição, Elias fala: olha, é um pedido que você está querendo, mas muitas coisas vão acontecer para que essa porção dobrada realmente aconteça na sua vida. Então, veja o que você está pedindo, mas já que você quer, ok. Então, Eliseu, né? Eliseu seguiu aí o seu caminho, depois que Elias foi trasladado, né? E Eliseu seguiu o seu caminho como profeta. E muitas das coisas que aconteceram, e nós sabemos que Elias, né, se não me falha a memória aqui agora, Elias, Deus usando ele fez 7 milagres, né? E alguns milagres que ele fez, que Elias fez, que Eliseu praticamente repete, como que comprovando, desfrutando do mesmo espírito do seu mestre. Então, praticamente foram 3 milagres que quase que idênticos. Se a gente não perceber, parece que você está lendo o livro de Elias e não o livro de Eliseu, né? Mas Eliseu realmente realizou esse milagre. Então, Elias, ele realizou 7 milagres, se aqui realmente não me falha a memória. Mas, no decorrer da vida de Eliseu, ele realizou 13 milagres. Na vida terrena dele, ele realizou 13 milagres. E um dos milagres que realmente fala muito ao nosso coração é lá quando o ferro flutua sobre a água, né? E Eliseu vai lá e começa a falar para o povo que o povo está aumentando e precisa cortar madeira para construir, né, uma casa maior para conter mais as pessoas para adorarem ao Senhor. E ele toma lá um machado emprestado e vai cortar madeira e o machado escapa
e cai dentro do rio, e ali o machado afunda. Eles ficam preocupados como fazer agora para devolver esse machado, né? Nos dias de hoje, você ia numa casa de ferragem e comprava um machado. Mas naquela época, quem tinha um machado tinha uma ferramenta muito poderosa, né? E ali, realmente, Eliseu orando, né, pedindo a Deus, e o milagre aconteceu que um machado flutuou sobre as águas. E um dos milagres, que uma coisa que aconteceu na vida de Eliseu, ele realizou 13 milagres, mas teve um outro milagre que ele realizou. Então, se torna aí uma porção dobrada do Espírito, né, de Elias sobre o Espírito de Eliseu. Então, Deus usando, então houve-se uma situação naquela época que quando morreu-se um cidadão lá e foram levando aquele cidadão para enterrar, e um gritou lá que vinha vindo os inimigos lá, né, que vinha vindo os soldados, e eles com medo pegaram o defunto e jogaram na cova de Eliseu, né? E quando o defunto ele bateu na cova de Eliseu, ali nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Então se realizou ali o 14º milagre, uma porção realmente do grande. Então é importante que Deus, mesmo que você, mesmo que a promessa do Senhor, mesmo que você não esteja lá para ver, ela se cumprirá. Ela se cumprirá na sua vida. Quando nós olhamos lá para Êxodo, então ele é muito claro, né? Deus, ele visita a iniquidade dos pais no filho até a terceira e a quarta de geração, e faz misericórdia até 1000 geração daqueles que obedecem ao Senhor. Então, isso é muito importante. Então, Deus, ele prometeu, mesmo que Eliseu não estava ali para ver aquele cidadão ressuscitar, mas quando ele tocou em Eliseu, ele ressuscitou. Aí caracteriza a 14ª, né, ali milagre que Deus realizou sobre a vida de Eliseu. Então, a gente não pode esquecer, Deus sempre há de cuidar de nós e cuidar do nosso futuro, daqueles que realmente vai nos suceder, e isso é muito importante. É importante que nós deixamos algo para que as pessoas possam compreender o que Jesus foi na sua vida. Isso é muito importante. É, doutrina, história, né, deuteronomista, o caráter de Deus, unidade do culto. Então tá aí, na revista de vocês aí, vocês vão realmente encontrar, né, essa, essas filosofias. Vamos dar uma olhada aqui. Uma filosofia da história baseada na justiça retributiva de Deus e na visão, né, pessimista do passado, encontrada em Reis, e em diversas outras narrativas do Antigo Testamento, incluindo o Pentateuco e chamada História do Deuteronomista. Tal leitura do Antigo Testamento não condiz, entretanto, com a ação, misericórdia e soberana de Deus na história, da qual predomina a graça desde o princípio. É importante que, quando nós olhamos para o Senhor, olhamos para a graça do Senhor, né? A graça do Senhor nos alcançou de maneira imutável, ela nunca mudou. Desde o princípio, desde Adão, ela sempre acompanhou a raça humana, a graça do Senhor, né? Porque se Deus realmente fosse imputar a verdadeira justiça sobre nós, nós não sobreexistiríamos. Mas a graça do Senhor é que nos mantém, né? Então, é isso que nós devemos crer, que o amor de Deus realmente nos constrange de tal maneira, né? O caráter de Deus, né? O caráter de Deus. Deus se mostra santo ao abominar toda a forma de idolatria, fiel e preserva a dinastia de Davi, mesmo diante do pecado de seus descendentes, soberano ao garantir que sua vontade fosse realizada apesar do pecado
e do castigo de Israel. Então, não importa, Deus tinha que manter a sua história, porque é Deus que escreve a história. E quando ele escreve uma história, ele não escreve uma história por escrever, ele escreve uma história para nos instruir. E essa história chegou até nós hoje aqui, de maneira que nós podemos crer que Deus tem um propósito na vida de cada um. E Deus ele está sempre buscando os verdadeiros adoradores e aqueles que ouvem a palavra e aqueles que permanecem na palavra. Então, é muito importante que, apesar de qualquer coisa na nossa vida, a palavra de Deus diz assim: seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro, diante de todas as circunstâncias. Então, não importa o que aconteceu, Deus permanece fiel à tua palavra. E a tua palavra ela vem para realmente mudar os nossos conceitos, mudar a nossa vida e nos dar a esperança de um dia e de uma eternidade cada vez melhor. A unidade do culto. Centralidade do culto em um tempo prático. É um tempo e prática comum, abominando outros tempos, como disse Ló, é a idolatria que levou à queda de diversos monarcas. Ressalta para a importância da unidade de culto entre o povo e Deus. Então, Deus ele está sempre, sempre, sempre querendo buscar uma comunhão com ele. Não tem outro jeito. Não há meio de um homem sobreviver uma vida com Deus se ele não buscar realmente a comunhão. E Deus está sempre aberto a essa comunhão. Aí está sempre ligado esse contato do homem e Deus. Então, esse é o verdadeiro culto, né? Um culto de adoração, né? E lá em Salmos ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse é o verdadeiro culto a Deus, onde que nós reunimos e estamos juntos e buscando em Deus a misericórdia, perdoando os pecados dos irmãos para conosco e os irmãos deles para com nós. E assim nós vamos caminhando a nossa caminhada cristã e a nossa vida de culto sobre a face da terra. Amém? Que Deus, assim, abençoe cada dia mais a palavra dele. Está aqui, né, na Reis e o Novo Testamento, Elias no Novo Testamento, João Batista no Monte da Transfiguração e Apocalipse. Então, nota-se que, que o autor, ele coloca ali, né, ele coloca aqui, né, na revista de vocês, tem aí também. Entende-se que Elias seja uma das duas testemunhas ao final da tribulação. Então, é importante a gente olhar para aí, como eu vejo, para isso cada um tem uma visão dessa colocação, mas Elias fez o quê? Ele estava presente ali, diante daquele povo, ensinando ao povo, trazendo ao povo, e também levando e falando contra os reis de Israel, principalmente contra aqueles reis que fizeram mal aos olhos do Senhor. Então, essa é a realidade. Então, ele realmente é uma testemunha, porque ele viu o povo nas suas práticas e nas suas idolatrias. Então, é importante que essas coisas vão de acontecer e Elias realmente está apontando aqui o autor da revista que ele será uma dessas testemunhas e foi realmente ele que foi visto no Monte da Transfiguração lá. Conclusão. Todos os reis de Israel, seja do reino do norte ou reino do sul, tiveram a oportunidade de ser fiéis a Deus, mas pouco foram os que aproveitaram. A diferença estava no interesse de cada um. Diante de tantos reis, o padrão de Davi ainda deve ser seguido. Independente do que façamos, devemos buscar o coração segundo o de Deus. Então, a gente mostra que Davi nos ensina muitas coisas, né? Através dos salmos, através
aquilo que realmente Deus colocou no coração dele e de toda a sua trajetória de vida, que nós já conhecemos. Deus esteve com ele, porque foi um homem segundo o coração de Deus. Não foi um homem covarde diante das situações, mas foi realmente um homem guerreiro, um homem valente, que realmente agradou a Deus nos seus propósitos. Isso é muito importante. E nós devemos buscar isso também para nossas vidas, de maneira que nós possamos agradar a Deus com o nosso feito. E nesse momento, encerrando aí mais uma parte da escola bíblica, queremos agradecer a Deus, porque só Deus é que nos capacita a viver uma vida que agrade a Ele. Portanto, precisamos buscar Ele sempre, a cada momento, e reconhecermos que nós não somos nada. Nós não merecemos nada. E o Senhor tem nos dado tudo, principalmente a esperança da salvação. E isso é muito gratificante. Isso é o que nos basta, né? E é isso o que Deus quer para as nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Eu agradeço a oportunidade que tivemos. Para mim, foi uma quebra de tabu, porque eu pouco sei usar essa ferramenta aqui. E graças a Deus, a irmã Manuela me ajudando, a gente conseguiu, né, chegar a esse momento aqui. Muito obrigado, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos a cada dia e que nesse momento de dificuldade nós possamos estar voltando para o Senhor, voltando para a palavra dele, para que nós possamos também ter a esperança e ser abençoado como Davi foi, né? E esse é a nossa palavra até aqui. Vamos orar então, encerrar a nossa escola bíblica dominical. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelo teu amor e pela tua misericórdia, e queremos te pedir, Senhor, que em todo o tempo o Senhor esteja conosco, para que nós possamos ser orientados pelo Senhor, para que nós possamos buscar o Senhor a cada dia em nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a alegrar. Olha o nosso coração, olha a nossa vida, vê se há em nós algum caminho que não agrade ao Senhor e nos guia por caminhos eternos. Muito obrigado pelo teu povo, muito obrigado pela tua igreja. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo espalhado sobre a face da terra, cuidando da vida de cada um. Os que estão enfermos, que o Senhor esteja visitando, que o Senhor esteja cuidando. Senhor Deus, nós não somos merecedores de nada, Senhor Deus, mas nós não temos um outro Deus para buscar a não ser o Senhor. Nos ajuda, nos socorre em todo momento, e que o teu amor e que a tua misericórdia acompanhem as nossas vidas. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de falar um pouco da palavra do Senhor. É a minha oração que eu faço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Bom dia, poderoso.